E aí, pessoal? Beleza? Boa tarde. Quem viu minha palestra anterior aí do Firebase? Ó, adesivo extras aí pra galera aí. Pessoal, eu vou falar aqui sobre aprender programação para valer. Ok? Quem aí quer programar ou se interessa por programação? Algumas pessoas, né? Só alguns. Quem não quer programar? Quem não quer aprender a programar? Ninguém? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, eu trouxe uns brindes aqui para sortear. Eu vou fazer o sorteio às 5 horas hoje da tarde. Aí tem um cardboard do Google, tem uns adesivos, tem uma lente para celular, para fotografar, tem um livro ali desenvolvendo jogos com HTML5, que é bem legal, um fone do Google e essa camisa do Darth Vader aí. Aí quem quiser participar, é só entrar aí nesse QR Code aí ou nessa URL. Aí ao longo dos slides aí vai ficar essa URL ali embaixo, vocês podem ir entrando com calma. Aí vou mandar também alguns links interessantes, falar de um grupo do WhatsApp que eu tenho, um bocado de coisa. Ok? Pode tirar a foto aí. Deixa eu aparecer na foto também aqui, ó. Estragar a foto. Vamos lá. Pessoal, a pergunta é, saber programação vai ser essencial no futuro? Qual que é a minha ideia aqui? No ano passado eu palestrei nesse ano eu palestrei na Campus Party de São Paulo, que era como aprender programação. Só que nesse conteúdo de hoje eu dividi em duas partes. Uma parte onde eu falo se é necessário ou não aprender programação, por que aprender programação e tal. E outra parte onde eu falo sobre a programação em si. Quem viu a abertura do Paco lá na quarta-feira, que ele falou sobre que não vai ter trabalho e tal, ele deu um pouco de spoiler do meu conteúdo. Só que eu vou falar daquilo, só que por um outro caminho. Eu quero contar uma história primeiro de um cara de 18 anos nos Estados Unidos, foi trabalhar numa empresa, esse tipo de empresa de departamento, centenas de pessoas, e o trabalho dele era pegar uma planilha de Excel e começar a inserir registros, conferir registros, atualizar dados, ele fazia só isso. Planilha de Excel, atualizando os dados e tal. Ele e todo mundo no departamento dele só fazia isso. Atualizar dados, validar dados, conferir informações. Depois de 2 semanas que ele estava trabalhando lá, ele fez um post no Reddit, perguntando o seguinte, eu fazer um script que automatiza o meu trabalho, isso é antiético, isso é imoral? Eu fazer um programa que trabalhe por mim? E aquilo virou uma discussão, teve 8.584 comentários nesse tópico dele. E as pessoas começaram a discutir. Por quê? Ele pegou e fez um script, num final de semana ele fez um script que fazia todo o trabalho que ele tinha que fazer num dia em poucos minutos. Ele fez isso no final de semana. A equipe dele e ele tinham um índice de acerto de 90% dos dados que eles mexiam e mais ou menos uns 100 registros por dia que eles conseguiam trabalhar. O script que ele fez em um final de semana tinha 99,6% de índice de acerto e fazia 1000 registros num dia. Ou seja, 10 vezes mais que qualquer um da equipe, né? E ele fez isso no final de semana. E ele estava perguntando se era certo ou não ele fazia aquilo, ele estava no maior dilema, entendeu? E a empresa separava um bônus financeiro para aquele departamento inteiro por desempenho. E ele, no primeiro mês, ganhou 90% do bônus do departamento inteiro. O resto da equipe inteira, que era, sei lá, dezenas de pessoas, ganharam 10% do bônus dele, do bônus do departamento. E ele naquela luta, né? Se é certo, se é errado e tal. E aí, o que aconteceu foi que, em poucas semanas, o departamento inteiro foi substituído pelo script dele. Então, essa história, eu acho que ela puxa um pouco aqui o nosso assunto. Aí eu quero voltar um pouco atrás na história aqui. Ó, essa era uma profissão que existia antigamente, que a gente não consegue nem imaginar. Existe um cara que acendia poste. Ele ia lá acender o poste, né? O cara que era o despertador humano, isso aqui parece absurdo, né? Numa época que não tinha despertador, o cara ia lá e batia na janela da pessoa, para poder acordar a pessoa. Então, ó, pera aí, eu tenho que acordar para trabalhar às 5h30 da manhã. Aí o cara vinha lá e cutucava a janela para você acordar. Organizador de pino de boliche. Quem lembra? Lá em Juiz de Fora, eu lembro no Murilândia. Eu lembro disso aqui quando era criança, que a gente jogava, eu não, né? Meus pais jogavam e tinha os menininhos lá que punham os pinos de boliche em pé de novo. Era uma profissão isso aqui, era um trabalho. Hoje não existe mais, né? Telefonista. Não existe mais. A pessoa ficava ali e tal. Você acha que essas moças, elas achavam que elas iam perder o trabalho dela nessa época? Você acha que elas achavam que isso ia ser substituído? Isso aqui era o futuro, era telefonia. Você podia falar com qualquer pessoa no mundo, né? Locadora de vídeo. Tem gente que nem sabe o que é isso, na boa. Que você alugava uma fita de vídeo, uma fita VHS, que é um negócio grande, você pegava lá, buscava, ia em casa assistir o filme. Se você devolvesse um dia depois do prazo, você pagava multa.
E você tinha que rebobinar. Se você não rebobinasse a fita, você pagava mais caro, era multa. Quer dizer, ó, aí você vê, Blockbuster. Blockbuster, quem conhece Blockbuster? Quem lembra? Era um troço que você nunca ia imaginar que Blockbuster acabaria um dia. Não tem como, né? E a tecnologia foi substituindo isso tudo. Revelação de filme, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Mas o grande lance é o seguinte. Essa substituição que aconteceu nesse departamento desse rapaz, olha o trabalho de vocês. Olha o trabalho dos seus parentes, amigo, familiar. Olha só como é que a maior parte dessas pessoas podem ser substituídas por um sistema, por um código. Porque a maior parte é trabalho repetitivo, é um trabalho que tem que buscar informação, organizar informação, entregar informação, é analisar, pegar alguma coisa, fazer uma análise, entregar. Então é muito fácil de substituir essa mão de obra, né? E aí tem todo um movimento agora que está sendo falado, que é a quarta revolução industrial. Né? O Paco acho que falou disso também, né? Esse termo, quarta revolução industrial, que uns falam que era pós-digital, e vem essa coisa das revoluções industriais, né? Tiveram. E o que acontece? A era digital foi uma era onde tudo começou a ser digital. Você começou a ter celular, começou a ter internet, começou a ter tráfego de dados, informação e tal. Essa foi a era digital. E agora a gente está na era pós-digital, que é o seguinte, a tecnologia não é mais isso. Isso não é tecnologia. Isso já é uma coisa que já existia. A tecnologia ela é só o que vier a partir de agora. Então a era pós-digital ela diz o seguinte, os jovens, as crianças que nascem hoje, eles não sabem o que é essa tecnologia. Porque eles já nascem com o WhatsApp, com o YouTube, com o Smart TV, com a internet. Ele não sabe o que é a vida sem internet. A gente não sabe o que é a vida sem televisão. Quem sabe o que é a vida sem televisão aqui? Ninguém, né? Não, né? Então aí vem essa ideia de quarta revolução industrial. Só que aí você pensa, quarta revolução industrial, ok. A ideia das revoluções industriais eram as máquinas substituindo os seres humanos, substituindo o homem. Só que dessa vez não é mais máquina substituindo o trabalho braçal. Agora a parada é o trabalho intelectual que está em risco. Que foi isso que o Paco estava falando. O trabalho intelectual que está em risco. O trabalho braçal já foi substituído. Entendeu? Agora o trabalho braçal que tem hoje é o artesanal, que vai ser sempre vai existir aquele nível de detalhe, né? Mas o que está em risco agora é o trabalho intelectual. É o pensamento da gente. E aí, sim, eu estava almoçando ali agora e sentou um rapaz comigo ali, o Vitor, ficamos meia hora discutindo quando é que as máquinas... Está aí o Vitor, não? Ficamos meia hora discutindo como é que as máquinas iam substituir os seres humanos, e a batalha que as máquinas iriam tomar o controle, os seres humanos seriam subjugados às máquinas e tal. A gente ficou discutindo ali, e ele indo em vários caminhos, eu indo em outro, a gente discutindo, brigando, porque na verdade não tem uma realidade, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu estou falando aqui agora pode ser que daqui a 2 anos não se veja de mais nada. Mas esse movimento de inteligência artificial e tal, isso é uma coisa muito forte, e está acontecendo assim muito intensamente nos últimos 2 anos, últimos meses, e a tendência é que nos próximos anos isso entre assim, muito pesado em vários segmentos. E quando eu fui pesquisar, eu vi que já tem muita coisa acontecendo real. Assim, a gente fala assim, no futuro as máquinas irão substituir os humanos, né? Teve um festival de cinema e um robô, uma inteligência artificial, escreveu o roteiro de um filme, que é esse filme, Sunspring. Eles produziram o filme ficou em primeiro lugar no festival. Foi uma inteligência artificial, não foi um ser humano. Ninguém falou assim, o tema é tal. A máquina simplesmente pegou e ela escreveu um roteiro. O roteiro ali, ela fala, o fulano entra, o fulano sai, o diálogo. Ela fez o roteiro do filme. O filme foi produzido para aquele festival, ganhou o festival. E agora, em 2016, teve um programador de 18 anos em Londres, fez um script de um advogado, um robô advogado, né? Uma inteligência artificial que era um advogado. Em 21 meses, não foi em 2016, foi ano passado, 21 meses, ele ganhou 160 mil causas de trânsito. Quem viu essa situação? Quando eu vi isso, eu falei, não é possível, cara. Na hora que eu li, eu não acreditei. Eu fui pesquisar e tal. É incrível. Se você entrar no site dele lá, do chatbot, você consegue conversar com esse advogado. Você fala o seu problema lá, sei lá, estou com um problema com herança. Ele começa a conversar contigo, te falar, não, vê isso, vê aquilo. E é um robô que está falando contigo. E a parada ganhou um número assim, inimaginável de causas, né? Uma inteligência artificial, uma coisa que um garoto programou. Aí você fala, Thiago, não, beleza. São coisas assim meio substituíveis. Agora, uma coisa que é impossível substituir é um médico, né? Eu sempre imaginei isso. Eu sempre tive aquela coisa, um médico, né? Você chega ali, o cara vai te examinar, vai fazer o diagnóstico e tal. É insubstituível um médico. Aí, essa coisa do diagnóstico, né? Aí vem a IBM com o Watson. Quem aí ouviu falar do Watson? Vem a IBM com o Watson e cria uma inteligência artificial
e dentro dessa parte dessa inteligência artificial focada em medicina, em análise de imagem, diagnóstico e tal, a parada avançou muito, foi avançando, avançando. E aí você pega um oftalmologista. O oftalmologista, ao longo da vida dele inteira como médico, ele vai analisar em média 5.000 imagens. Ele vai olhar uma imagem, um diagnóstico de um olho, de um fundo de olho, por exemplo, para fazer um diagnóstico daquilo. Pegaram uma inteligência artificial com o Watson, e, sei lá, em questão de poucos dias, eles analisaram 100.000 diagnósticos, imagens, e os diagnósticos que foram dados para aquelas imagens. Então, ou seja, ele não só olhou as imagens, mas ele olhou o que foi diagnosticado para aquela imagem. Conclusão, ele encontrou muito diagnóstico errado, e ele encontrou naquela base de teste vários diagnósticos que mudaram a partir daquele dia. Ele viu que certas coisas que eram consideradas que era verdadeira, quando ele comparou tudo, ele viu que não era verdadeira, mudou o diagnóstico a partir daquele dia. Quer dizer, com uma base de teste que foi feita. Então, o Paco falou sobre isso. Hoje, o Watson ele é muito melhor para detectar câncer do que o ser humano. Isso tem uma notícia que caiu agora também. E, assim, você imaginar que um médico ele vai estudar para poder entender ou olhar uma imagem, para usar um sistema para consultar aquilo, imaginar que uma inteligência artificial como o Watson, que está sendo integrado com vários sistemas médicos ao redor do mundo, pode consultar o diagnóstico de milhões de pessoas para comparar com o seu, entendeu? Já cruzando com o seu dado de tipo sanguíneo, seu histórico, familiar, em alguns países até consultando a cadeia de DNA, esse tipo de coisa. Então, é um nível de compreensão que o médico nunca vai chegar. Não é questão do médico ser bom ou ser ruim, ele nunca vai ter essa capacidade. Ele nunca vai ter a capacidade de lembrar de 100.000 imagens que ele analisou e que ele leu 100.000 diagnósticos para poder te diagnosticar. O Watson ele consegue lembrar, ele fala, poxa, esse caso aqui é aquele caso lá, que foi diagnosticado errado, mas é aquela outra coisa ali. Então, é um nível de cruzamento de dados que é absurdo. Então, é esse tipo de inteligência artificial que está vindo nessa quarta revolução industrial. Beleza. Tranquilo até aqui, né? Aí eu quero agora voltar no tempo. Vamos voltar lá atrás. 1400 depois de Cristo. As pessoas não sabiam escrever, não sabiam ler. Não é igual hoje que você pega um livro e lê. As pessoas não sabiam. Por quê? Porque tinha esse cara. Esse cara era o escriba. O escriba ele sentava, ele escrevia as leis, ele escrevia a história daquele tempo. Ele era o cara que escrevia. E ele era o cara que sabia ler. Então, ele que tinha os documentos, ele que tinha os livros, ele que sabia, né? Se alguém precisasse ler ou escrever, você ia no escriba. E as pessoas em 1400 não queriam aprender a escrever. As pessoas não queriam aprender. Para que ela vai aprender a escrever? Para quê? Tem o escriba, que é o cara que lê e escreve, né? E naquela época o escriba, na sociedade, ele era um cara muito respeitado, ele tinha um destaque social. Por quê? Porque ele fazia uma coisa que ninguém fazia. Ninguém sabia ler e escrever. Era alta tecnologia escrita, né? O que aconteceu foi, a sociedade, aos poucos, começou a adquirir o hábito da leitura e da escrita, e economicamente e socialmente, de 1400 para cá, aconteceu o que a gente está vivendo agora. A evolução do ser humano, desse jeito que a gente conhece hoje, foi de lá para cá, quando todo mundo começou a ler e escrever e começou a ter o conhecimento, essa coisa do conhecimento, né? Voltando no tempo outra vez, agora um pouco mais recente, 1969. Quem lembra dessa parada aí? Ninguém estava vivo aqui nessa época, não estava? Não? Tinha ninguém vivo, não? Mas quem sabe o que era? Quando o homem foi à Lua, né? Apolo 11. Esses caras, eles tinham esses grandes quadros assim, e era assim que eles calculavam como é que seria a rota. Como é que a nave ia decolar, como é que ela ia pousar. Eles subiam nessas escadas aí e ficavam ali calculando. Parece meio absurdo, né? É papel, isso aqui era a maneira que o cara tinha de expor aquela ideia, né? Poxa, olha lá, a velocidade ali de rotação e tal. Era assim que fizeram para o cara ir à Lua. Aí, ó, conseguiram chegar lá, 69. O computador que controlava a Apolo 11 era isso aqui. Era um painel desse tamanho e um dispositivo desse tamanho. Consegue imaginar isso? Agora vamos lá. Quem tem celular aí? Quem tem celular, levanta a mão. Levanta o celular. Quem tem celular, levanta o celular. Vamos fazer igual tá ali, ó. Até eu vou fazer aqui também. Vocês têm celular? O celular de vocês tem 1 milhão de vezes a capacidade da nave da Apolo 11, que levou o homem à Lua. Vocês têm 1 milhão de vezes a capacidade de processamento que levou o homem à Lua. E o que vocês fazem com o celular de vocês? Dureza, né? Dureza. Então, o que acontece? Hoje, a capacidade de processamento está num nível que nunca teve antes. Durante um tempo, a capacidade do homem de pensar e buscar problemas e soluções era limitada pela capacidade da máquina de fazer aquilo. Hoje, a máquina está
milhões de vezes na nossa frente de conseguir resolver os problemas. Você vê, você tem um dispositivo desse que está no seu bolso. Você compra um Raspberry Pi hoje que custa $25, é um computador desse tamanho, de $25, é uma placa. E ele faz tudo que o computador faz, é $25. Ele vai ter também, sei lá, 2 milhões de vezes a capacidade da Apollo 11. Você faz o que com aquilo ali? Então, o momento hoje precisa-se das pessoas... Opa, daqui a pouco eu volto. Precisa das pessoas que vão fazer essa tecnologia. As pessoas que vão pensar nos problemas, vão desenvolver as soluções e vão implementar isso. Né? A gente tem capacidade de processamento, armazenamento, tráfego de dados. Não tem nada que você falar, a máquina não aguenta fazer isso. Não tem. Que você queira fazer, não tem nada que você pense que a máquina não consegue fazer. A evolução, tem uma lei, que eu acho que é a lei de Moore, né? Que a lei de Moore fala que a cada 18 meses duplica a capacidade de processamento. Né? Já tem... A cada 16 meses a capacidade de armazenamento, de processamento vai duplicando. Já estão falando que em 2021 você vai comprar um computador que ele vai ter mais capacidade que o cérebro humano. Não é que ele vai pensar como um cérebro humano, mas ele vai ter mais capacidade que o próprio cérebro. Ou seja, você vai comprar... Aí já tem um estudo que já diz que, comparando com o MacBook, que o MacBook vai ter a capacidade de um cérebro humano em 2021. Aí em 2023, como dobra, ele já vai ter capacidade de 2 cérebros humanos, ou um cérebro humano fazendo 2 vezes mais coisa. De modo que em 2030, ele vai ter a capacidade da humanidade inteira de processamento. Olha que doideira. Aí você fala, pô, mas isso aí... Não quer dizer que vai acontecer uma coisa que vai se virar contra a gente, mas a gente precisa implementar coisas com isso. O que a gente vai fazer com isso? Não sei. Depende da gente fazer. Então, eu quis pegar essa parte inicial e falar sobre essa mudança de momento que a gente está, essa mudança de era, né, essa transição. Aí eu quis trazer esse vídeo aqui. Opa, a bateria está fraca. Deixa eu só botar aqui a legenda. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. Don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody. O que é legal nisso aqui? Você vê que ele fala assim, ó, não aprenda a desenvolver tecnologia para você, aprenda para o país, né? Ou seja, está fazendo chamado para as pessoas aprenderem. É exatamente isso. O momento hoje é tecnologia em excesso, né? Não falta tecnologia e falta as pessoas que estão pensando. Então, e aí, vocês acham que aprender programação vai ser necessário no futuro? O que vocês acham? Nas escolas, você viu, ele estava falando isso, né, dando start. Nessa época, ele participou da Hora do Código e ele aprendeu, tem várias imagens dele, da filha dele, estudando programação juntos. Né? Em 1 hora, ele fez lá um programa e tal, que foi um movimento mundial. Então, como é que a gente começa a programar? Como é que a gente vai começar? Vamos partir para a prática. Antes, eu quero contar só mais uma última história. Vou ficar voltando aqui, mas é a última história. Como é que eu comecei a programar? Eu tinha 13 anos, morava aqui em Belo Horizonte, eu não moro mais aqui. Eu estudava no Pio 12, ali na contorno com o Amazonas, e eles criaram uma turma que era o CPD. Na época era a aula de CPD, a aula de informática. E, por incrível que pareça, era esse tipo de computador que tinha na época, né? E, por incrível que pareça, o ambiente que a gente usava educacional era um ambiente de programação. A gente tinha uma tartaruga e a gente tinha que dar comandos para a tartaruga para ela andar, para ela desenhar, para ela fazer coisas. E eu rapidamente comecei a gostar daquilo, achei muito legal, digitava ali, né, aquela coisa. E, sei lá, em poucos, 2, 3 meses eu tinha feito já a apostila do ano inteiro. Eu comecei a ajudar os outros alunos, nem tinha esse papel de monitor, mas eu ajudava os outros alunos porque eu gostava daquilo. Aí mudamos para Juiz de Fora, meu irmão começou a fazer um curso técnico de informática. Então tinha muito código Basic, ele fazia coisas em Basic, e sempre tinha um arquivo de código no meu computador, quando eu comprei um computador, era 386 na época.
E eu sempre editava aquele arquivo, mudava, eu queria ver como é que aquilo funcionava. Aquilo me atraía a minha curiosidade. Dali eu comecei a estudar Delphi, Fox Pro, Visual Basic. Comecei por minha conta a pesquisar as coisas que eu queria. Com isso, quando eu tinha 17 anos, eu já estava dando aula de programação. Essa foto aqui não sou eu não, tá? Quando eu tinha 17 anos, eu já dava aula de programação. Eu tive aluno que foi era professor da universidade. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro período, o professor de estrutura de dados, eu tinha dado aula para ele de programação. E na hora que eu vi, eu fiquei meio, o que eu faço, né? Eu não sabia o que eu fazia. E a didática dele era meio ruim, assim, e eu tentava ajudar ele na aula. O pessoal queria se revoltar contra ele, matar ele, que era estrutura de dados do primeiro período. E ele errava e tal, e eu falava, não, Leandro, muda aqui, faz assim, peraí, não. Né? Ele não tinha muito treino. Eu não ensinei ele o que ele ensinava no primeiro período, mas eu ensinei ele alguma coisa de código lá. Aí comecei a fazer software e tal, montei uma empresa. Essa empresa foi crescendo, a gente foi incubado pela Universidade de Juiz de Fora, foi aumentando a equipe, a gente foi fazendo vários projetos, eu ganhei recurso do governo para poder fazer um projeto de tecnologia. Nessa época eu cheguei a ter 3 empresas, era Aprimorar, Infomob e Monitorar. Aí incorporamos outra empresa, tecnologia para celular e tal. Eu cansei daquilo tudo e saí da minha própria empresa, fui trabalhar em casa, fiquei 3 meses com a barba até assim, ó, não saía de casa, só programando. Aí, ao longo desse tempo, eu fiz assim, centenas de aplicações, sistemas, software, site, várias coisas. Eu consegui levantar alguns números aqui bem precisos, totalmente precisos, esses números. E aí, no final do ano passado, eu falei, cara, qual que é a minha missão, sabe? Eu fiz isso tudo, aprendi a programar, já vivo disso, sempre vivi disso. Mas qual que é a minha missão, assim, pessoal? Qual que é o meu negócio, né? O que me move, assim, né? E eu vi que essa era a minha missão. Era compartilhar conhecimento no sentido de incentivar as pessoas a começarem a programar. Bem específico, né? Mas era isso. Era tipo assim, usem a tecnologia, não, igual o Obama falou, não só consuma a tecnologia, mas produza a tecnologia. E aí, nessa onda, eu fiquei nesse ano pensando em várias coisas e eu consegui bolar essa ideia aqui, que era uma metodologia de ensinar programação em 20 horas. Eu fiquei um tempo para conseguir chegar nesse formato. Pesquisei coisa pra caramba, li coisa pra caramba. Um modelo onde a pessoa vai do zero a saber programar em 20 horas. Então, vamos lá. O que eu percebi? O ensino da programação, para quem aqui começou a aprender e não conseguiu, ou começou a aprender e não gostou, onde é que as pessoas erram, no meu ponto de vista? A primeira coisa, vincular a programação à matemática. Achar que para você aprender programação, você tem que ser bom em matemática. Aí passa um problema de algoritmo, para você resolver ele, você tem que ter um nível... Para você resolver aquele problema, você tem que ter um nível intermediário ou avançado de matemática para poder fazer um código. Né? Então, isso é o meu primeiro erro. Um outro erro, ser chato. Você pega para fazer um algoritmo da faculdade, aquele troço que, sabe, somar quantos habitantes tem na cidade, sei lá, calcular o índice de massa corpórea, né, o IMC, todo mundo já fez isso. Então, é muito chato aprender programação. E eu vi que, pela minha experiência de dar aula e tal, de lidar com as pessoas, eu vi que a gente tem que partir para um outro caminho aí, que é trabalhar um conteúdo, passar o conteúdo técnico para quem está estudando programação sem ser de uma forma técnica. Porque a pessoa que está aprendendo programação, ela não tem a técnica. Se você ensina ela de uma forma técnica, você não consegue se comunicar com essa pessoa, não rola a empatia. E aí, na minha metodologia, eu falei assim, cara, tem que ter 3 pilares, que eu acho que é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Que é a grande sacada para vocês saírem, assim, do meu ponto de vista, para vocês saírem para fazer a parada. Vocês têm que começar fazendo. Tem que se dedicar ao máximo e tem que aplicar o que aprender. Vai aprendendo e vai aplicando. Eu vou falar um pouco sobre isso aí. Só que antes de você começar, você tem 2 passos que são importantes. É escolher a linguagem de programação. Né? Quem já passou por isso, de ter que escolher a linguagem de programação? Né? Vou escolher a minha linguagem de programação. E escolher um jeito de aprender. Aí eu estou aqui para facilitar isso para vocês. Essa que é a minha ideia aqui, é facilitar essas 2 decisões aqui. Então, por qual linguagem você vai começar? Aí aqui, algumas linguagens. Qualquer linguagem que você escolher, ela não é melhor. E ela vai ser errada. Isso eu vou te falando. Qualquer uma que você escolher, ela não vai ser melhor. Tem só esse pouquinho de linguagem aí. Faltam algumas aí, né? Tem só um pouco aqui, na verdade. Né? Faltam muitas. Você pode escolher alguma delas aí. É uma sopa de letras. Não dá. Então, eu quero fazer um exercício rápido aqui com vocês. Do lado esquerdo estão os ambientes. E do lado direito, as ferramentas, o que você usa para se movimentar naquele ambiente. Então, vamos lá. Mentalmente aí. Liguem aí. Vamos lá. O A. Qual que é o A?
3. O B. 1. C. 4. E o D? Ficou fácil. O D todo mundo acertou, hein? Tranquilo, né? Beleza. Na programação também é assim. A gente tem que escolher um ambiente para poder ver a linguagem. Então, ali a gente tem um ambiente. Um ambiente ou 3 ambientes? 3 ambientes, que tem celular Android, iPhone e iOS. Aqui a gente tem o computador desktop, é um outro ambiente. Smart TV, outro ambiente. Chrome, Web, outro ambiente. Chromecast, é um outro ambiente. Xbox, é outro ambiente. Windows, Linux, Mac, mais 3 ambientes. Servidores. Satélite, tem um satélite rodando lá no espaço, tem um código rodando ali. O que faz aquilo funcionar é código, só código. É um ambiente de programação. Carro autônomo do Google. É um carro que anda sem motorista, ele não tem nem volante nem freio, você só senta nele e aperta um botão e fala para onde você quer ir. Mais nada, ele te leva. Tem linguagem para tudo isso. Como é que você vai escolher a linguagem? Né? Eu quis trazer um vídeo aqui, que eu acho bem legal, não precisa de áudio nele não, que ele mostra como o carro do Google se desloca pela cidade e como ele enxerga o trânsito, tá? Então isso aqui, vários programadores desenvolveram. Aquele camarada que estava falando comigo ontem de inteligência artificial, tá aí não, né? Não, tem um cara aqui que ele participou do desenvolvimento desse projeto aí. Ele falou que ele brincou que ele leu todas as linhas de código do projeto, que ele estava no Google nessa época. Ele está aqui no evento. E aí eu quero mostrar esse vídeo e vou explicando aqui alguma coisa. Não quer ir para a tela cheia aqui? Bem, ela sai para... Esse carro aqui era o protótipo, tá? Não era a versão atual. Esse vídeo tem uns 3 anos. Mas olha lá, ó. O carro está andando na rua, tem um... A bateria acabou. A bateria acabou. Do Mac aqui. Só um segundinho, gente. A bateria do Mac dele acabou. Alguém tem aí uma fonte aqui para esse Mac aqui? O meu não é esse aqui não. Alguém tem aí? Então vamos esperar trazerem para a gente ali. Então, linguagem de programação. Tem centenas de linguagens de programação e você vai ter que escolher uma delas. Essa ideia do ambiente que eu quis trazer ali é que as pessoas elas ficam muito focadas no ambiente que ela quer desenvolver e a linguagem que ela tem que escolher. Aí eu estava conversando com o pessoal ontem ali da startup. Eles estão aí, da galera do fitness? Então não. E aí eles estavam querendo aprender Swift, Android, para poder fazer o aplicativo deles e tal. Eles querem empreender. E empreender já é muito difícil. Se você tiver que aprender programação para empreender, é 2 vezes mais difícil. Para quem estiver pensando nisso aí, pensa nisso aí. E no caso, a ideia deles é construir um Boeing, é construir um aplicativo incrível, é um Boeing. Imagina um Boeing, você decola daqui da América do Sul, vai parar lá na Europa com 300 pessoas dentro de um avião, né? Só que o piloto que pilota o Boeing, ele não começou pilotando o Boeing, ele começou pilotando o quê? Monomotor, né? Aquele aviãozinho assim, né? Então a ideia da linguagem de programação é isso, as pessoas elas tentam escolher uma linguagem que vai levar ela ao objetivo dela e pensam que o certo é começar a programar naquela linguagem. Mas aquela linguagem ela é o Boeing. Ninguém começa a pilotar um Boeing, ninguém entra para fazer um curso de pilotagem com Boeing, né? Começa com um avião muito sem vergonha, né? Aqui, agora eu preciso desse negócio aqui. E aí, gente? E aí? Foi buscar lá? Ninguém tem não, gente? Uma fonte de Mac antiga aí? Antiga não, né? Essa aqui, eu não sei como é que chama essa fonte aqui não. Ninguém tem? Eu preciso dela para continuar aqui. Uma fonte, socorro. Aí, ó. Uma boa alma aqui, ó. Aê. Hã? Ih, eu acho que essa aqui não dá não, vou tentar. Vou precisar de uma tomada aqui. Tem tomada por aqui? Não, essa aqui não dá não. Essa é igual a minha. É do antigo, do mais antigo, aquela maior zona. Pessoal, socorro aí, gente. Aí, ó. Eu preciso de uma extensão aqui, tem? Também não. É igual a minha também, não.
Hoje eu não estou com sorte, hein? A palestra, quem viu a palestra aqui das 10h30 minha, foi um caos aqui, a máquina não conectava aqui, foi uma loucura. Acabou que deu tempo, né? Eu consegui acelerar depois. Eu fiz rápido, eu posso ficar aqui tranquilo esperando. E eu improviso aqui, vou perguntando para vocês coisas. Não rola porque está no Google Drive. Só se eu entrar lá pelo Google, pode ser? Pode ser, vai lá. Entre no Google aí, que é pelo Drive. Qual máquina que é? Ah, aqui ó, chegou. Agora só precisa da extensão. Eu acho que essa aqui funciona ali. Extensão, tem uma extensão para mim lá? Aqui ó, vamos ver. Oi! Aqui ó, esse cara aqui. Quem vai morrer no caso do acidente? Vamos. Nossa, bem na frente, hein? Os ambientes todos, que a gente vai ter que escolher um deles. E opa, vamos lá. Então, criaram esse carro e tal, aí era o protótipo, e ela vai dirigir. Quando você está dirigindo, você olha para frente, você enxerga um túnel, né? Você enxerga a sua visão aqui. Você não consegue ver um carro que está do seu lado, que está atrás. Muito menos um carro que está na rua
que vai, sei lá, perpendicular onde você está indo, né? O carro do Google ele tem um sensor que fica monitorando o espaço ao redor e tal. E esse vídeo é legal que mostra como a inteligência artificial que foi desenvolvida se decide as coisas no trânsito. Então ele está andando ali, ó, e ele está enxergando. Aqui é a imagem da câmera, ó. Ele viu que está tendo uma obra ali, ele já desviou, reduziu a velocidade. Aqui a câmera lá é como ele enxerga. Olha os carros que ele consegue enxergar, a quantidade de carro. Aí tinha um carro encostado, ele reduziu, desviou desse carro. Aqui, ó, é uma passagem de nível, ó, de trem. Olha lá, ele parou, ele vai esperar esse carro da frente sair de cima da linha do trem e ter espaço suficiente para ele ficar do lado de lá da linha do trem, lógico, né? Para ele poder passar, olha lá, ó. Ali ele reconhecendo a sinalização. Ó, agora tem 2 ciclistas na rua. Olha o que o ciclista vai fazer, ó. Na hora que o ciclista começou a andar ali, ele já enxergou uma barreira. Aí o ciclista saiu. Ele, beleza, agora eu posso avançar. Aí o ciclista tá de sacanagem, fechou de novo. Então ele vai raciocinando em cima disso, né? Olha que situação complexa. É um cruzamento, tem pedestres, tem ciclistas, tem carros em vários sinais. Olha a quantidade de obstrução que ele enxerga ali, né? Várias coisas ele está enxergando ali, ó. Ele está observando tudo ao mesmo tempo. Ó, até o cara que está vindo lá atrás, ó, caminhando, ele está enxergando aqui à direita, ó. Ele está esperando o momento dele ir, ó. Isso foi programado, isso aí alguém teve que fazer código para isso funcionar. Aí agora ele viu que ele pode ir seguro. E ele segue o trânsito. Então, tudo exige código. Isso aqui são linguagens de programação. Teve uma situação onde o carro do Google ele parou num cruzamento e ele estava esperando a hora certa de atravessar, igual ali. E ele ficou ali durante alguns dias. Que ele nunca achava a hora certa dele ir e ele ficou. Entendeu? Então, é uma coisa que o ser humano normalmente não aconteceria, né? Nunca via acontecer. E quando esse carro foi lançado e começou a andar pelas cidades, surgiu muito conflito. Poxa, esse carro vai ser inteligente, esse carro vai me atropelar, vai bater em mim. E o quanto mais inteligente que esse carro é. E eu estava vendo um podcast esses dias falando o seguinte, que no futuro, hoje você fala, nossa, é um carro autônomo, né? Toma cuidado, né? Que vai passar em cima de mim. No futuro, quando você vê um humano dirigindo um carro, você fala, nossa, esconde, tem um humano dirigindo o carro. Porque o carro autônomo ele é muito mais eficaz. Aí eu vi uma propaganda do Google que era assim, rápido, aparecia assim, uma coisa tipo assim, um carro a 170 km por hora, um outro a 90, estão em sentidos opostos, qual a velocidade do impacto? Você tem um segundo para calcular. Aí ficava assim, e aí? Aí você não consegue calcular a velocidade. Aí ele fala, o carro do Google consegue. Então ele consegue ver se tem um carro, sei lá, 500 metros atrás, vindo a uma velocidade alta, que ele não vai conseguir frear até parar, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então é outro nível de inteligência. Então isso está ligado a esse tipo de inteligência que a gente está tendo que lidar a partir de agora. Então as linguagens. Essas aqui foram as linguagens mais populares em 2015. Em 2016 mudou pouco, então não está deprecado esse dado não. Esse aqui é um dado do Stack Overflow. Então, ó, você vê que o JavaScript está em primeiro, depois vem Java, PHP, C Sharp, Python. E as pessoas elas já têm algumas crenças de linguagens que elas querem aprender. Por exemplo, quem quer aprender Python? Tá vendo? A galera já quer aprender por algum motivo. Eu não sei qual. Então, é isso aí. Então, Thiago, qual linguagem eu vou escolher para aprender a programar para valer? Aí eu tenho que falar isso para você. Eu vou decidir por você. Fique tranquilo. Você vai aprender HTML5, que é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. É uma coisa que se você sentar ali agora, em 20 minutos você consegue fazer alguma coisa já, sem problema nenhum. Você vai aprender o CSS, que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de estilo, ela é uma marcação de estilo, ela vai dar uma cara para aquela página. E você vai aprender JavaScript. É isso que você vai aprender. Para você aprender programação para valer, é isso aqui que você vai aprender. Esquece o resto é depois. Isso aqui é para você, em pouco tempo, estar sabendo o que é programação, sabendo falar a linguagem do computador, se comunicar com ele. Ele não fala igual a gente fala, ainda não, né? Então a gente tem que passar as instruções. Quando é código, a gente tem que falar uma língua muito bem escrita. Um HTML, se você escrever mais ou menos, ele aceita. O CSS, você tem que escrever um pouquinho mais certo para ele aceitar. No JavaScript, se você não escrever, se você botar um ponto e vírgula, um espaço, uma letra maiúscula e minúscula errado, já não funciona. Então, se você começar já direto do último ali, é meio traumatizante, né? Então, a ideia aqui é você ir aos poucos pegando o jeito. E eu acredito que JavaScript é a linguagem do futuro. Alguém mais acredita nisso aí? Não? Não? Aí, ó, mais um acredita. Esse é do meu. Depois vamos conversar aqui. O JavaScript é a linguagem do futuro. Esses ambientes todos você faz com JavaScript hoje. Olha que legal. O que foi? Qual que você acha que não faz? Faz sim.
Qual que não? Fala aí, pode falar. Nativo. Você consegue fazer aplicação nativa para Android, iOS e Windows com JavaScript. Pode usar o React Native. Tem aquele, como é que chama o outro lá? Não é o Ionic, não. Tem várias plataformas que você consegue fazer código JavaScript e ele compila isso para um código nativo do telefone. Isso é muito bacana. Você consegue fazer para servidor, você consegue fazer para desktop com Electron. Você vai fazer uma parada que roda na web, roda no desktop. Você consegue programar para servidor com Node, que é top. E Smart TV é JavaScript com HTML. Então, gente, quem está querendo aprender a programar para valer aqui é HTML, CSS e JavaScript. Não comece do Boeing, comece do monomotor. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Qual plataforma de estudo usar? Na palestra de janeiro na Campus Party de São Paulo, eu falei 300 plataformas, 300 tipos de livro, 300 tipos de jeito de estudar, e eu vi que não dá. Se eu falar isso aqui, vocês se perdem. Tem que ser igual o Steve Jobs, né? Falar uma coisa só. É a única opção que você tem. Você só tem essas 3 opções aqui. Eu botei um no meio ali porque eu achei que estava podendo, assim, sabe? É Code Academy, que é muito bacana para aprender programação. Ele vai te mostrar uma parte do código, você vai digitar outra parte. Ele vai passo a passo te instruindo. Ele é em português, antes ele era só em inglês, é em português. É gratuito, mas faz o HTML, CSS e JavaScript, ok? Na sequência. A minha metodologia aqui, que é aprender programação em 20 horas, o meu diferencial é que eu ensino tecnologia por analogia. Em vez de eu falar que o compilador usa bytecode para transformar a sintaxe, eu falo o seguinte, ó, imagina uma árvore, imagina que você tem que subir nessa árvore para pegar uma fruta. É assim que eu explico. Eu explico tudo por analogia. Tem alguém que está fazendo comigo aí? Não. Pô, ninguém que tem nada comigo aí está aí hoje. E aí o Udemy tem vários cursos gratuitos e pagos. Os cursos pagos são muito baratos lá. Tem curso lá de 20, 30 reais. A minha dica para você é a seguinte, não tente atacar várias frentes ao mesmo tempo. Tipo, eu vou começar a ler, vou fazer um curso online e eu vou começar a pesquisar sobre outra linguagem. Cara, começa do HTML. Se você for fazer um desses caras aqui, segue só esse cara. Pega um pouquinho mais de conteúdo aqui para você entender. Mas não tenta falar assim, eu vou pegar tudo que tem, porque tem muito conteúdo. É infinito a quantidade de conteúdo que tem de programação. Eu fui juntar uns links para fazer um post ontem, e eu pedi para o pessoal mandar para mim uns links de lugar para baixar livro gratuito. É milhões de livros. Milhões de livros. Se eu mando um cara que está começando a programar lá, o cara não sabe nem o que escolher. E esse jeito ele chegar lá e baixar 5 livros para ler. Entendeu? Porque vai achar que tem que ler muita coisa, né? Então, ó, siga um desses 3 aí. Aí, voltando lá nos meus 3 pilares, que é para vocês terem sucesso, para fechar aqui. Começar fazendo. Não começa a estudar teórico e fica muito na teoria, não. Já começa a estudar, já começa a fazer um código. Está aprendendo? Vai fazendo código, escrevendo código, escrevendo código. Você vai ter que escrever centenas de vezes coisas dessas. Centenas de vezes. Então é código atrás de código atrás de código. Se acostume a escrever código. Eu conheço gente que está partindo para a segunda linguagem de programação sem saber programar a primeira. Alguém conhece isso aí, gente assim? A pessoa estudou a linguagem de programação inteira, sabe tudo, está indo para a segunda, mas ela não sabe fazer um sistema com a primeira. Ela sabe tudo da primeira. Eu conheço algumas pessoas, então fica muito na teoria. Tem que partir para a prática imediata. É isso que faz diferença. Você tem que se dedicar ao máximo. Quem já falou para você que programação é fácil, falou mentira. É difícil demais, é roubada. Começa a dar erro, e quando você é usuário e dá um erro, você clica em ok, até sumiu o erro, né? Ok, você nem lê. Quando você está programando, dá um erro, o erro foi você que causou. Aí você tem que ler o erro, entender o erro que está dando lá dentro, ir lá resolver aquele erro, voltar e continuar. Então, programação vai te exigir extrema concentração. Então, se dedicar ao máximo. Separa um tempo para aquilo. Naquele tempo, você não atende ninguém. Você fecha o Facebook, desliga o celular, manda os parentes sair de casa, fecha a porta. Que seja 1 hora, mas naquela 1 hora você vai ficar ali. Pera aí, agora eu vou estudar esse troço. Naquela 1 hora você vai ver que perrengue que é. Mas se você não estiver muito concentrado e dedicado naquilo, é muito mais difícil. E por fim, a minha terceira dica aí é aplicar o que aprendeu. Quem já fez Hello World aí? Ó, a galera do Hello World. Quem não sabe o que é Hello World? Todo o resto, né? Hello World é assim, quando você começa a programar e você vai fazer o primeiro método, né? Eu descobri que é isso, quando você vai fazer o primeiro método, uma chamada. Aí você fala Hello World, que é a maneira que você está falando assim, ó, eu estou falando para o computador me cumprimentar, entendeu? Você manda ele fala assim, me cumprimenta. Aí ele fala Hello, entendeu? Fala, olá, Thiago, você é meu mestre. É assim que ele fala, entendeu? E a gente que programa. Então, você tem que fazer o Hello World quando você começa a programar. Se você fizer um Hello World, dá um print, manda no Facebook lá para você ver a quantidade de gente que vai falar, legal, legal. Então, você tem que aplicar o que você aprendeu. Imagina uma psicóloga que fez curso de psicologia, formou e tal, e que ela resolve aprender programação. Imaginou?
Essa página aqui, esse código é uma página HTML com CSS que uma participante da minha metodologia lá, que está rodando um beta agora, escreveu, a Joyce, não está aí também não, né? Não está a Joyce. A Joyce, ela estava aqui com o marido dela. E ela fez isso aqui, quer dizer, é uma psicóloga. A gente que está na programação, a gente sabe que isso aqui é relativamente simples, né? Mas ela já entendeu o conceito do HTML, já entendeu a estrutura, já está querendo saber mais sobre o DOM, como é que funciona o DOM, né? Conseguiu fazer um CSS, conseguiu criar um estilo. Então é código. Então, é partir para o ataque. Galera, eu acho que com esse caminho aqui que eu falei para vocês, eu espero que seja assim, o suficiente para vocês saírem do zero, partir para o ataque, entendeu? Não ficar muito floreando, é começar a fazer, partir para a prática. O que eu puder ajudar, estou aí, pode mandar um WhatsApp, estou aqui por aí o dia inteiro aí. Nesse QR Code aí vocês participam do sorteio e tal. E eu vou mandar alguns vídeos, alguns vídeos desse treinamento que eu estou fazendo, eles estão privados, mas eu vou mandar alguns hoje para quem se inscrever também. E é isso aí, não deixe para depois não, é começar agora, porque lá na frente isso aí vai ser muito necessário. E hoje quem sabe programação era o Scriba em 1400, né? É a pessoa que se diferencia, né? Tem superpoderes. Então é isso aí, manda brasa, ok? Valeu!